dia, professora Diana Ramos. Vamos hoje com literatura portuguesa e brasileira. Eu convido vocês a abrir o segundo caderno do SAIS, o nosso último assunto, capítulo 8, a partir da página 70. Vamos discutir aí o realismo, mas por primeiro eu quero contextualizar com vocês e analisar os bastidores aí da constituição dessa estética que se opôs severamente ao romantismo, denominada realismo e naturalismo, vamos ver também na sequência, e também o parnasianismo logo mais. Ok, vamos considerar primeiro nessa contextualização os avanços no campo científico. Então nós temos profundas mudanças na segunda metade do século XIX. A monarquia em crise, nós temos aí o avanço do liberalismo econômico, com publicação de obras muito importantes, Adam Smith, Thomas Malthus, e nós vamos ver também, além disso, o darwinismo, o evolucionismo do Darwin, e muitos outros pontos tão relevantes que culminaram com essa mudança de mentalidade, essa mudança de pensamento. Logo não havia mais espaço para o romantismo, que cada vez mais estava esgotado. Se vocês visualizarem comigo aqui na tela, a gente percebe que a segunda metade do século XIX foi marcada por um grande avanço nas ciências naturais, no campo da filosofia, no campo da economia, no campo da política. Nós vamos ver que era necessário, então, uma estética literária que fosse o reflexo desse contexto de transformação e desse contexto de mudanças. Era necessário descrever o mundo e visualizar esse mundo através da ótica da razão. Vamos avançar um pouco mais e verificar que no contexto histórico da Europa e do Brasil, nós temos o reflexo do materialismo e do cientificismo aí, e dessas mudanças nesse contexto que vai se presentificar na arte. Vejam só as pinturas de Gustave Courbet, mudanças muito importantes. Nós temos a realidade aí, ele que apresentou aí uma exposição denominada Realismo. Nós temos o reflexo aqui, uma pintura muito realista, desprovida dessa sentimentalidade, dessa emotividade. Nós temos uma análise muito mais pontual, realista, fotográfica da realidade. Além disso, nós temos aqui os pressupostos, uma obra muito importante que a gente discutiu quando estávamos na primeira série do ensino médio, Madame Bovary, do Gustave Flaubert, que vai colocar o dedo na ferida em aspectos muito importantes da sociedade, como, por exemplo, desmistificar as relações amorosas, do casamento, por exemplo. Eu até convido vocês a assistirem ao filme Madame Bovary e conhecer um pouco mais desse cenário emocional, psicológico da Madame Bovary e do seu marido Charles, ou Carlos, né? E também ler a obra. Esta obra é muito relevante porque ela desnuda esse comportamento humano. Ela traz à luz discussões que não eram tão consideradas ou não eram consideradas dentro do contexto do romantismo, um contexto muito dado à idealização e à emotividade. Aqui, ao contrário disso, nós temos um retrato profundo do comportamento humano, e isso inclui as relações amorosas, as relações afetivas, do comportamento individual das personagens que estão dispostas aos nossos olhos. No contexto histórico ainda, eu quero que vocês visualizem, vocês já viram noutras disciplinas, inclusive com o professor Lhamas, e com outros professores de História e Sociologia. Nós temos o positivismo do Augusto Comte, esse crédito à ciência, né? No evolucionismo do Charles Darwin, e também no determinismo, no socialismo do Karl Marx. É importante considerarmos o Capital. No Capital a gente verifica isso, né? Que à frente vai o burguês altivo, senhor de si, detrás do burguês vai o proletário, o operário, destituído de suas forças. Então nós temos aí, eu fico empolgada quando discuto isso, mas nós temos uma cisão desse contexto social. Porque se o romantismo produz para nós
essa consciência ideológica de que burguês e operário construiriam juntos uma sociedade fraterna, igualitária, livre. Aqui nós temos a desmistificação de tudo isso. Nós temos a realidade se impondo aos nossos olhos, através de uma arte que discute essa realidade, que nos mostra de uma forma muito pontual esse comportamento humano. Vejamos aí, nós temos a geração materialista, ou geração de 70, a Comuna de Paris, o socialismo utópico, né? O positivismo do Comte, o futuro da ciência. É muito importante essa obra que vocês devem ter visto com o professor Lhamas, o darwinismo e o determinismo histórico e geográfico do Hippolyte Tainer. Então nós vamos ver com isso que há nesse último, no determinismo, nós vamos discutir com muito mais precisão e singularidade quando estivermos discutindo as obras naturalistas de Eça de Queiroz e também do Aloysio Azevedo. Vamos discutir que todo naturalista é realista, mas nem todo realista é naturalista. Mas deixemos essa questão para depois. Avançando mais, nós vamos verificar no cadernão de vocês têm tudo isso aqui, os traços temáticos e estilísticos que caracterizam a temática realista. Há que se considerar que o realismo é verossimilhante. Nós temos a ficção, é claro, nós temos a literatura, que é a arte da palavra, mas uma arte que agora se depara com a necessidade de mostrar a realidade. Eu costumo dizer que a literatura realista ela fotografa a realidade. É como se a todo momento as personagens ficcionais elas estivessem nos mostrando. Nós estamos ali desnudados, nus aos olhos do autor realista, que agora traça um perfil da nossa condição humana, um perfil psicológico, ações que nos vão revelar e que vai mostrar uma sociedade tão diferente daquela discutida no romantismo inicialmente. Então nós temos a verossimilhança, procura apresentar a verdade, retratando o real, descrevendo indivíduos concretos. É possível que nós nos vejamos na atuação dessas personagens. Nós temos o psicologismo, nós temos a análise do comportamento humano, a análise desse espírito, desse psicologismo do indivíduo, traçada de uma forma muito cuidadosa pelos autores realistas. Além disso, nós vamos ver uma literatura que encara os fatos objetivamente. Isso se opõe ao romantismo. O romantismo analisa subjetivamente as emoções, a emotividade, o sentimentalismo norteia o romantismo com a objetividade, a racionalidade e a verossimilhança nortearão o realismo. Nós temos a interpretação da vida. Nós temos, através dessa percepção cuidadosa, nós temos a análise desse comportamento, nós temos a denúncia da sociedade, nós temos esse grande revés do comportamento humano. E eu gosto muito de observar que esse comportamento, essa moral, ela é relativizada no realismo. Nós temos um retrato da vida contemporânea. Enquanto o romantismo se interessa pelo passado, o realismo está de olho no presente, no seu tempo, no homem e o seu tempo. Isso é importantíssimo. Nós temos ainda uma narrativa carregada de detalhes, que se move lentamente, que vai descortinando a realidade palmo a palmo ao leitor. E o leitor vê uma arte, com um propósito de denunciar e de nos auxiliar nessa visão crítica da sociedade. Então, o realismo, ele nos coloca como leitores proativos, leitores que agora descobrirão através da literatura essa jornada existencial e essa interferência do meio social
político, econômico, filosófico nas atitudes do elemento, do indivíduo, das personagens. Nós temos uma linguagem mais simples, nós temos uma linguagem mais pontual, uma linguagem mais concisa, mais enxuta, né? Que se aproxima da fala coloquial. Nós vamos discutir isso na prosa machadiana logo mais. E aqui nós temos o nosso autor em questão. Vamos fazer uma análise da narrativa machadiana, vamos fazer uma análise das personagens, do tempo, do espaço, do narrador, né, dessa temática machadiana dentro desse viés realista, porque é o que nos interessa nesta aula. O Machado de Assis, ele é perspicaz, ele é um profundo observador do comportamento humano. Olha essa frasezinha aqui: matamos o tempo nos enterra. É um pensamento do Machado dentro da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado é sutil, Machado é irônico. Se nós matamos o tempo, ele nos enterra. E se nós não levarmos em conta que estamos nesse cenário, somos homens do nosso tempo, mas se não observarmos esse tempo, é possível que sejamos sepultados vazios, né, frustrados, né? Enfim, vamos dar uma olhada aqui no Machado. Ele começou a sua fase romântica, mas não é a fase romântica que me interessa aqui. Nós temos essas obras todas que pertencem ao romantismo. Me interessa aqui discutir com vocês a fase dele realista, que é a segunda fase de obras muito importantes. Inclusive nós temos a obra que inaugura o realismo, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que se você pegar Memórias Póstumas para ler sem antes compreender este cenário do realismo, sem antes ter uma discussão histórica, né, desse realismo crítico, é possível que você veja a obra de um modo muito maçante. Mas quando você acaba entendendo o contexto, você vai analisar a obra com outro olhar, com outro ponto de vista. Será uma obra que nos dará, sem dúvida nenhuma, grande contribuição ao nosso pensamento, à nossa análise, à nossa reflexão. Como eu digo para vocês, é preciso ler, é preciso refletir, é preciso descobrir, para só assim transformar não só a sociedade, a realidade do nosso tempo, mas a nós mesmos. A leitura tem essa forte capacidade de produzir em nós mudanças de comportamento, né? Porque ela provoca profundas reflexões. Então nós vamos analisar alguns contos. Eu vou discutir com vocês duas obras. Olha, gente, eu quero que vocês fiquem muito atentos, porque eu quero que vocês, a partir daí, tenham o interesse de discutir Memórias Póstumas de Brás Cubas e também um conto muito importante, muito impactante, que é a Igreja do Diabo. Machado de Assis consegue ser muito atual. Uma importante condição da literatura é ser atual. Nós não podemos olhar para uma estética literária apenas levando em conta a sua periodização. É necessário considerar que a estética literária ela sobrevive ao longo do tempo em inúmeras situações, inúmeras condições. Hoje nós temos inúmeros autores neorrealistas importantíssimos. Então nós vamos ter esse viés, né, de fazer uma interação com a nossa realidade circundante. Vamos lá com Machado de Assis. Machado é incrível, a biografia dele é uma biografia que nos auxilia muito nas nossas... Às vezes, quando nós não estamos tão bem assim, basta ver Machado. Machado, ele tinha condições humanas que poderiam ser desfavoráveis, mas ele conseguiu driblar tudo isso e se tornar um grande escritor do realismo brasileiro. Um homem com uma escrita tão profunda e tão relevante para o nosso tempo e para o tempo em que ele escreveu. Vamos olhar as peculiaridades da narrativa machadiana, do estilo machadiano. Machado de Assis, ele é um escritor que tem um humor fino. Esse humor, né, ele vai no ponto, que se o leitor não estiver atento, não perceberá, porque é carregado de muita ironia.
essa ironia cortante a todo momento na narrativa realista do Machado de Assis. Umas frases dele são célebres. Marcela amou-me por 11 meses e 15 contos de réis. Ou ao contrário, 15 meses e 11 contos de réis, né? Você pode fazer esses volteios também, né? Marcela amou-me até quando durou o meu dinheiro. Vamos analisar isso depois na constituição e na construção das mulheres machadianas. A obra dele é carregada de muito pessimismo, né? Pessimismo em relação a essa moral, essa condição humana, esse caráter humano, né? Porque ele relativiza esse comportamento humano. O ser humano é bom até certo ponto. E Machado de Assis, ele vai deixar por conta do leitor. Porque o barato disso tudo é que ele dialoga com o leitor. Ele chama a atenção do leitor. Olha, caro leitor, gostaste desse capítulo? Não compreendeste esse capítulo? Pule para o capítulo tal. Então Machado ele interage conosco e a obra, nós nos tornamos leitores participativos da narrativa machadiana, como se ele estivesse ao nosso lado. Ele é o bruxo do Cosme Velho, como se chama na literatura, né? É uma obra com muitas digressões. Ele faz umas paradas súbitas, depois ele retoma o que estava dizendo, assim como a gente costuma fazer às vezes, né? Eu adoro fazer isso, começo um assunto, depois eu paro e depois eu retomo o assunto, e eu sei que alguns de vocês são assim, tá? Nós temos o rompimento com a narrativa linear. A narrativa dele não tem mais essa linearidade da narrativa romântica. Há uma quebra, né, de expectativa. O desfecho da narrativa quase sempre não é esperado pelo leitor. Então nós temos uma ruptura dessa estilo, dessa linearidade, dessa escrita do romantismo. Nós temos uma intertextualidade. Machado cita grandes autores em sua obra e faz essa intertextualização quase sempre, dialogando com outras grandes figuras clássicas. Machado sonda psicologicamente as personagens, ele coloca em nós sua lâmina fina, né? E vai penetrando nas nossas camadas existenciais, de modo que às vezes ficamos até constrangidos, porque nós nos identificamos com muitas personagens machadianas, né? Personagens sórdidos, mesquinhos, personagens hipócritas, né? Então muitas vezes é possível analisar esse comportamento no nosso reflexo, né? Nós temos, como já falei, a relativização do comportamento humano. O ser humano é bom até certo ponto, porque vai entrar em evidência os interesses pessoais, né? O conto de escola é um conto sensacional. Machado ele entra dentro do cenário da escola, analisando uma personagem chamada Pilar. Pilar é incrível, ele narra a história, e ele começa a narrar a história dizendo que ele era um dos mais... Ele não diz que ele é o mais inteligente por uma questão de decoro, uma questão de princípio, né? Mas depois adiante nós vamos ver do que o Pilar é capaz. Não é o momento de falar sobre isso, o conto de escola. Nós temos também o Enfermeiro, é um conto incrível, ele é copista de textos bíblicos. Ele vai cuidar do coronel Felisberto, ele que conhece bem a Bíblia, porque ele é copista de textos bíblicos, mas na narrativa é capaz de fazer algo terrível. E ao final da narrativa ele consegue mudar, inclusive, uma importante passagem bíblica. Se eu pudesse, ficaria aqui só falando dos contos machadianos para ver como Machado é atual e como ele nos esbofeteia a todo momento, nos sacode, né, para que nós nos defrontemos com os nossos defeitos, com a nossa arrogância, enfim, com tantos sórdidos comportamentos humanos. Conversa com o leitor, eu já falei com vocês, essa parte aqui. Ele estuda a alma feminina, nós vamos conhecer Marcela, Virgília, Eugênia, tantas personagens machadianas inesquecíveis, né? Nós temos a loucura, a vaidade, a sedução, o casamento por interesse, o adultério.